Oi, oi pessoal, estamos aqui para mais uma programação no nosso curso de organologia organológica da ciência orgânica. Como de sempre, como havíamos combinado, todas as vezes que formos abrir os nossos trabalhos, vamos abrir primeiro os portais mágicos. Estamos aqui com uma vela sagrada e hoje eu tenho uma novidade. Estou aqui com mais 7 velas no portal. 7 velas no portal. Ao todo, são 7 velas que vão nos ajudar a abrir todos os portais. Vamos então abrir a palavra sagrada no texto que for revelado pelos seres angélicos celestiais e vamos falar a palavra sagrada, que hoje eu trouxe uma variação dos portais sagrados egípcios. Hoje nós vamos declamar os portais sagrados maias. Como vocês sabem, os maias são grandes conhecedores da astronomia e da astrologia e construíram grandes cidades em homenagem aos deuses galácticos, os deuses astronautas. Então, eles também, diante dos portais sagrados das deusas e dos deuses, os maias nos ensinaram a declamar a palavra sagrada em maia. Vou falar agora e abrir o portal, e vocês depois repetem a abertura dos portais diante de uma vela sagrada iluminada com a palavra santa. A palavra sagrada hoje é Orakantarasuya, Orakantaramaya, Orakantarasuya, Orakantaramaya, seguido do Hakashamalaya, Orakantarasuya, Orakantaramaya, Orakantarasuya, Orakantaramaya, Hakashamalaya, Hakashamalaya, Orakantarabashurya. Estas são as palavras sagradas para abrir os portais e conversar com aqueles que estão do outro lado dos portais. Não importa se os portais estão abertos para vivos ou para não vivos, para vivos ou para mortos. Todos nós sabemos que diante do portal aberto, você fala com quem se apresenta no portal. Então agora vou colocar sobre mim o capacete sagrado, que está aqui, o capacete sagrado, desenhado conforme instruções do Lorinder de Loriander Lores. Eu estive conversando com este astronauta de Orgã e ele me pediu para fazer este capacete todas as vezes que for invocar a abertura dos portais. Este é o portal sagrado de Orgã, da Igreja Orgânica Organológica. Então vamos à abertura dos portais. Harakashamaraya, Orakantarasuya, Orakantaramaya, Orakantarasuya, Orakantaramaya, Orakantarasuya, Orakantaramaya. E abram-se os portais. Estamos diante do portal aberto e os sagrados seres vão falar agora conosco o que eles querem nos dizer. Saiu em Esther 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse:
que é o que tens, Rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino te darei. Hakashamalaya. Ora cantarabachúria, ora cantarabachúria. Agora, diante dos portais abertos, nós vamos conversar com Esther. Esther está diante do rei, Esther está diante do portal, Esther está diante da realeza no portal sagrado, e Esther revelará para todos os orgânicos as organologias organológicas que estão nos mundos orgânicos de Orgã. Lorinder, Loriander, Shashenli, Chá, 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 Chá. Eu tenho aqui comigo, para também abrir as portas dos portais para quem desejar, as cartas mágicas sagradas. Vou mostrar para vocês as cartas. As cartas mágicas são estas, né? As cartas mágicas dos portais, né? Com essas cartas nós conversamos com os portais sagrados. As cartas revelam os segredos e os mistérios. Se você quer conhecer os segredos e os mistérios, venha abrir as cartas. Abra as cartas diante do portal. Façam-se abrir os portais e joguem-se as cartas. As cartas revelarão o portal secreto e o portal sagrado. Os mistérios e os segredos serão revelados. Os mistérios e os segredos se revelarão diante dos olhos daqueles que acreditam na revelação dos segredos e dos mistérios. Você tem um segredo? Tem um segredo que você gostaria de saber? Tem um mistério? Tem um segredo? Tem uma revelação para revelar? Então venha abrir os portais. Aqui você tem o baralho cigano. Este é o baralho de Marcela, o tarô de Marcela. O tarô de Marcela, de Marsella, né? A palavra correta é o Marsella. O tarô de Marsella, ele é composto dos arcanos maiores e os arcanos menores, né? Estes aqui são os arcanos maiores, né? Os arcanos maiores falam dos mistérios que estão escondidos para você, que você não os vê. Você vai ver os mistérios nas cartas dos arcanos. Você tira a carta sagrada, você olha para a carta sagrada, você vê a carta sagrada, você vê a revelação sagrada, você vê o mistério diante de você. Você vê o mistério revelado aos seus olhos. Você vê o mistério diante da sua face. Você vê o mistério que não seria contado, o mistério que seria segredo, o mistério oculto. Tudo oculto será revelado. Hoje nós vamos ver o mistério do mago. Hoje nós temos aqui a carta do mago. O mago revela os mistérios ocultos que são guardados de forma secreta diante daqueles que conhecem e que têm a sabedoria da revelação. Estes segredos são colocados a limpo. Estes segredos são colocados a limpo diante dos teus olhos. Então aqui nós temos as cartas, né, de Marcella, do tarô cigano, né? Você pede para o sacerdote jogar as cartas. Eu jogo as cartas e as cartas são jogadas na mesa e a mesa revela os mistérios. Depois nós temos os arcanos menores. Os arcanos menores eu separei aqui para vocês olharem, né? As cartas grandes. As cartas grandes revelam grandes segredos, né? As cartas grandes são dos arcanos maiores e menores, né? E que, se o solicitante estiver em condições de ver os segredos, nós revelamos os segredos contidos nas cartas grandes. Olha aqui, as cartas grandes, né,
revelam grandes mistérios. As cartas grandes revelam os mistérios que estão diante dos teus olhos, mas você não vê. Estes mistérios continuariam misteriosos, estes mistérios continuariam ocultos aos seus olhos. Mas como você tem hoje o sacerdote Ares Totis, que é este que vos fala, né? Nós revelaremos os mistérios e os segredos. Eis aqui a carta dos mistérios, os arcanos maiores e os arcanos menores. Temos também aqui, né, as cartas especiais. As cartas especiais estão aqui, né? Estas cartas especiais podem ser reveladas para você que conhece o segredo. Para você que quer conhecer o segredo, basta vir aqui e nós colocamos a mesa diante da árvore sagrada e abrimos as cartas especiais para as cartas revelarem os mistérios que estão diante da sua vida, diante dos seus olhos. E você não está vendo este mistério. Por que você não está vendo o mistério que está diante dos teus olhos? Porque está oculto aos teus olhos. Você sofre a vida inteira. Você padece a vida inteira. Nada que é teu prospera. Nada que é teu fica contigo. A riqueza escorre entre os seus dedos como areia, como grãos de areia. A sua riqueza vai se escorrendo diante dos teus dedos. Então você tem que abrir os portais. Você tem que abrir os portais sagrados e ocultos e enxergar dentro destes mistérios. Venha conversar com o sacerdote. Me liga, me chama, e nós vamos abrir o portal diante da árvore sagrada. Diante da árvore sagrada, os portais serão abertos e você vai ver revelado as dificuldades e os problemas. Esther enfrentava um problema sério na vida dela. Ela precisava ser recebida pelo rei, porque o rei faria toda a mudança que seria transformadora na vida dela. Então o que Esther fez? Se preparou, vestiu o melhor vestido, vestiu a sua melhor armadura, vestiu a sua melhor oferenda e levou diante do rei. O rei olhou e achou aquilo incrível, achou aquilo gracioso e apontou para ela o cetro sagrado, que é aquela coroa sagrada, que é aquele bastão sagrado. Venha ouvir o mistério da serpente. Venha tocar no cetro sagrado da serpente e conhecer o mistério. O mistério está diante dos teus olhos e você não vê. Por quê? Por quê? Por que você não vê os segredos que estão diante dos teus olhos? Você tem que falar com este sacerdote que vos fala. Este sacerdote está consagrado e entregue para entregar os mistérios que estão diante dos teus olhos. Agora eu quero falar com vocês de uma substância muito importante. Aqui nós temos um produto que eu mesmo preparei para você. Aqui é o preparado orgânico. O preparado orgânico é o aperitivo orgânico. O preparado orgânico e o aperitivo orgânico. São dois preparados que você vai levar para casa. Você vai levar para a sua casa. Em um deles você vai colocar cachaça. No outro você vai colocar uma bebida do tipo vinagre de maçã. E você vai alternar o uso desses dois produtos. Durante 7 dias, esses dois preparados vão ficar em seu poder, sob os seus cuidados, na sua consagração. Você vai deixar esses dois preparados em um lugar escuro por 7 dias. Depois de 7 dias, você vai tomar
por 7 dias, uma pequena dose do preparado com cachaça. Se você não pode consumir álcool, então você vai colocar somente uma tampinha da cachaça, em um copo de água e vai beber por 7 dias uma pequena dose diária de manhã ou de tarde. Este é o preparado que vai mexer com a sua constituição física, vai te preparar para enfrentar as enfermidades, as doenças. Você vai ficar protegido, seu sistema imunológico vai ser despertado. Nos 7 dias que você não tomar deste, você vai tomar deste. Uma tampinha apenas por dia de preparado com vinagre de maçã. Você vai tomar durante 7 dias. Se você tem a constituição física delicada ou você padece de uma enfermidade grave, você toma uma tampinha do preparado com um copo de água. Não vai fazer mal a você. Estes 2 preparados são preparados da natureza orgânica da medicina indígena para que você restitua a sua saúde. Você vai ficar preparado para enfrentar as dificuldades físicas e espirituais. Você vai construir ao seu redor uma armadura psíquica, emocional e fisiológica para que você possa enfrentar as doenças e as enfermidades deste mundo moderno e pós-moderno e hipermoderno que estão diante dos nossos olhos. Você vai se proteger. E o que nós vamos fazer com o dinheiro que você vai doar para a igreja e levar esse preparado? Você vai ajudar a igreja orgânica, organológica, a construir um templo. Um templo que será em formato revelado de nave espacial. Loriander Lores, que é o astronauta astrofísico dos mundos orgânicos, me revelou-me a mim que devemos construir uma nave espacial. Esta nave espacial abrigará a população orgânica e esta nave será abduzida e levada para os mundos orgânicos. E nós entraremos nos mundos orgânicos com esta nossa nave. E esta nave viajará pelo universo e voltaremos então para a Terra com uma constituição física saudável, renovada, reformada, refeita, livre de todas as doenças, de todas as enfermidades. Seremos um novo corpo, uma nova vida. E o planeta, quando chegarmos aqui, o planeta Terra, será uma nova casa, reconstituída pelos seres orgânicos que estarão aqui por 4.000 anos, reformando esta nossa casa. Quando voltarmos desta grande viagem pelos mundos orgânicos, organológicos, para nós que estamos dentro da nave, parecerá um dia. Saímos de manhã e voltamos no amanhecer do outro dia. Só que para o planeta Terra serão 4.000 anos. Nestes 4.000 anos, o agrotóxico evaporou. As males, doenças evaporaram. Todas as coisas maléficas da terra evaporaram. Todas as armas e as bombas foram desligadas. Porque haverá paz perpétua entre nós. Todos os povos do mundo serão um só povo. Não será necessário governo, porque nós mesmos governaremos a nossa casa. Nós mesmos cuidaremos da nossa vida. Então, seremos um novo mundo, um novo povo. Esta revelação foi trazida pelos seres celestiais, orgânicos, organológicos, no dia 8 de outubro de 2021, quando, diante da pandemia, haviam 600.078 pessoas mortas aqui neste planeta, nesta terra, neste país, Brasil. Haviam 600.000 pessoas que haviam falecido
por conta de uma enfermidade danosa que não sabíamos proteger as pessoas, não sabíamos proteger a nós mesmos. Então, naquele dia, eu clamei ao céu, eu clamei, venha e traga a flor de lótus que me é revelada. E então eu vi, debaixo da árvore, um ser que não era um ser deste mundo. Era um ser de outro mundo. Como disse Jesus Cristo, eu não sou deste mundo, vocês também não são deste mundo. Por isso que o mundo vos odeia, como vocês não são deste mundo. E eu não sou deste mundo, retornarei para este mundo quando estiver preparado outros mundos para levar vocês para lá. E então este ser me disse, prepare uma nave, porque viremos e levaremos vocês para detrás do universo. E lá detrás do universo vocês viverão e se alimentarão da vida eterna e serão imortais e não morrerão e não sofrerão doenças. E então aceitei o desafio daquele ser orgânico e proponho para vocês, venham comigo neste desafio orgânico-organológico. Vamos construir este grande templo, esta grande nave que nos levará para os mundos orgânicos. Daremos uma volta pelo universo, seremos levados pelo universo, viajaremos entre os raios solares de outras estrelas universais e seremos banhados com estes raios infalíveis e imortalizantes. E quando retornarmos, terão passado 4.000 anos para os que estiverem aqui no planeta, mas para nós, que fomos levados, fomos através dos planetas, das estrelas, viajando nesta viagem estelar, levados, voltaremos como se fosse um dia. Vamos pela manhã e voltamos ao raiar do sol do outro dia, e seremos eternizados. Tome o preparado orgânico, tome o aperitivo orgânico e se proteja, irmão. E se proteja, irmã. Se proteja, irmão querido orgânico, irmã querida orgânica. Se proteja da inflamação, da infecção, do vírus, da bactéria, da tristeza, da doença, da depressão. Esteja preparada como estava Esther. Esther estava preparada. Ela estava preparada, ela estava pronta. E diante do rei, ela disse as palavras mágicas. Ora canta Rabachúria, ora canta Ramaya, ora canta Ramaya. E então os portais se abriram. E Esther esterilizou o rei e esterilizou o mundo. E estamos aqui agora, diante do portal, dizendo as palavras. Ora canta Rabachúria, ora canta Ramaya, ora canta Rabachúria, ora canta Ramaya. Você acredita? Você tem fé? Você tem coragem de tomar a decisão? Então venha consultar as cartas que revelarão os mistérios, as cartas que revelarão os segredos para você. Você quer saber os segredos? Você quer saber os mistérios? Nós passamos a vida inteira procurando por aquele projeto, por aquela coisa, por aquilo que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa existência. Mas sem a revelação do que é que vai nos fazer melhor, nós nunca saberemos o que é melhor para a nossa existência. Então consulte este sacerdote. Este sacerdote está preparado para você. Este sacerdote teve contato com os seres, e os seres me contaram segredos, e os seres celestiais, eternos, que nunca morrem, que nunca ficam doentes, contaram os mistérios. Este ser que me falou disse que tinha 367 anos de idade. Ele era um menino, apenas um menino.
mas não tinha chegado ainda ao 500 000 de anos. Então, venha e conheça os mistérios sagrados e os mistérios dos portais. Tenha coragem, abra o portal e venha saber o mistério. Ora cantarabachúria, ora cantaramaya, ora cantarabachúria, ora cantaramaya, hakashamalaya. Os mistérios serão revelados, os portais estão abertos. Venha conhecer os mistérios.